Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro do livro O Herói de Mil Faces. E nesse encontro de hoje nós vamos fazer o capítulo 4 da parte 1 e o capítulo 1 da parte 2. O livro é dividido em duas partes, né? Eu me enrolei lá na divulgação do grupo e confundi essas duas, enfim, as duas partes, capítulo final, enfim. Mas a primeira parte desse livro, ela é destinada a explicar o monomito. E a segunda parte, ele vai falar mais do e agora, né? E agora, o que a gente faz com isso? E como que nós estamos enquanto sociedade atual, né? Isso já estamos falando de décadas, né? Então, é como se a primeira parte descrevesse o que é o monomito e suas etapas. E a segunda parte ele vai fazer os paralelos, ele vai nos mostrar então as intersecções, como é que é o mito hoje, como que a gente se relaciona, como que a sociedade se relaciona, a relação mito e psicologia, mito e ciência, a perda do mito, a desagregação da visão mitológica da vida, né? Tudo isso ele vai começar a trabalhar mais na parte 2, tá? Então, para entender a ideia central do monomito é toda a parte 1, né? E justamente o que ele vai fazer no capítulo 4 é esse resumão do que foi o capítulo 1. Então eu vou partilhar aqui com vocês a minha tela, que eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para nos ajudar. Muito bem. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem está nos assistindo a gravação também. Tem mais algumas pessoas chegando, né? Então, antes de eu entrar aqui no monomito, eu trouxe essa imagem do Pegasus, porque ela representa um pouco justamente esse olhar, né, mitológico. Porque o Pegasus, ele não é um animal que existe biologicamente falando, né? Mas é um animal. Vocês estão vendo a apresentação? Tela cheia? Sim? Maravilha. Então, o Pegasus não é um animal que existe, né? Do ponto de vista físico, biológico, ele não é uma raça de cavalo especial, né? Ele é um animal mitológico. O que o animal mitológico ele faz? Ele deixa de existir porque ele é um animal mitológico, né? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? O fato dele não ter uma base material impede o Pegasus de existir, né? Nas histórias, no nosso imaginário, nas lendas, e então onde ocupa esse lugar do Pegasus hoje na nossa sociedade, né? A gente se relaciona com esse ser de alguma maneira, né? Então o mito é como se fosse a mesma coisa. Ele não é necessariamente uma força exclusivamente material, mas que também é, porque se a gente tirar essas asas do cavalo, cavalo existe e asa também existe, mas não existe na natureza um cavalo com asas, né? Mas na natureza mitológica existe. E o mito ele vai ter essa mesma matriz, essa mesma natureza. Ele tem uma parte que a gente pode encontrar de ressonância naquilo que é real, naquilo que existe, mas uma outra parte, ela pode ser uma criação, pode ser uma fusão, ela é uma junção de algo imaginário. Então, o cavalo, com as suas quatro patas, é essa matéria, né? São essas quatro direções e as asas, esse universo alado, esse universo espiritual. Então, o Pegasus, por exemplo, ele é uma fusão do reino manifesto com o reino do imanifesto, do reino material com o reino espiritual. Pegasus não está no livro, uma leitura minha aqui, porque ele simboliza exatamente isso que aconteceu, né? Então, hoje, na nossa sociedade, a gente, se eu não vejo, se não tem na natureza, então não existe. Então é do universo dos mitos. Sendo do universo dos mitos, é algo menor ou de menor importância, né? E assim os mitos foram sendo tratados, né? E a gente está aqui justamente para fazer o caminho de volta. Então, aqui está a ideia central. Tem no livro um diagrama que eu acho melhor que esse ainda do que eu encontrei, né? Que é esse próprio diagrama que ele traz, que eu acho que está
até mais interessante porque ele coloca o limiar da aventura que não está aí. Mas esse aqui está um pouco mais didático do ponto de vista, né, da gente olhar ali e entender que esse ciclo é o que se repete em todos os mitos. Então, a tese central do Campbell, como a gente já viu desde o prólogo, é que por trás de todos os mitos, por trás de todas as narrativas, o que a gente vai encontrar é esse roteiro, né? E se a gente conhece o roteiro, a gente tem como entender melhor o mito, a gente tem como se relacionar melhor com o mito. Então é para isso que a gente destrinchou o mito, né? Esse estudo que o Campbell faz é um estudo científico, gente. A gente não pode esquecer também que o Campbell é um cientista, né, acadêmico. Então ele vai trazer, é, né, os livros, as teses. Então às vezes eu até fico um pouco não é que é maravilhoso, ao mesmo tempo é diferente o olhar dele, né? Ele tem um olhar mais. A preocupação dele, ao mesmo tempo que ele toca o espiritual, né? Toda vez que um antropólogo, que um cientista religioso, né, vai falar sobre assuntos que são sagrados, ele olha de um certo ponto de vista distante, frio, né? Narrativo, descritivo. Isso às vezes pode trazer uma sensação de frieza. Não acho que o Campbell é esse tipo de cientista, mas hum, não sei se vocês têm a sensação de quando vocês leem um livro, né? Às vezes quando, por exemplo, você lê um mito que ele está narrando, um exemplo de um mito que ele está narrando, e ele narra desse ponto de vista, dessa avaliação, né? Se é um mito que você gosta muito e você tem uma identificação, pode ser que você fique até um pouco com raiva, né? Não sei se com raiva, mas assim, sinta algum tipo de desconforto, né? Porque ele está pegando uma história que pode ser muito sagrada e está destrinchando ela, tirando, né? Tirando o mistério dela para revelar aquilo. Então isso às vezes pode acontecer. Não sei se vocês têm essa sensação quando vocês leem, né? Algo científico que está falando sobre algo sagrado, né? Como nós aqui não somos cientistas nesse lugar, né? Eu até me sinto um cientista, mas não nesse lugar como Campbell, né? De ter que desenvolver uma tese com uma base, etc. Eu me sinto mais livre para poder traçar as minhas próprias também reflexões, né? Acho que essa aqui é a minha contribuição. Inclusive lembrando, né, que tem também uma sequência incrível da Lucilena Galvão falando sobre esse livro. E o que ela vai trazer é o ponto de vista filosófico, que também é incrível e que também complementa muito. A minha intenção aqui, novamente com vocês nesse livro, é trazer um pouco da minha visão a partir da espiritualidade e do xamanismo, que é os terrenos que eu mais, assim, navego, né? Então vamos que vamos. Isso, a linguagem é bem erudita, né? Às vezes até é difícil de entender, né? Esse capítulo, o capítulo 4 não, mas a parte um do no capítulo um da parte 2 não sei se vocês tiveram dificuldade, mas ele é bem rebuscado, difícil mesmo, né? Mas nós vamos vencer esse desafio aí, tá? Então, voltando aqui para o monomito, né? O monomito ele começa com o chamado para aventura, então a cidadã estava lá vivendo a sua vida, de uma maneira, né, ordinária e não extraordinária, né? E até que existe um chamado para aventura, que a gente já viu que pode acontecer através de um erro, pode acontecer através de uma angústia, pode acontecer através de uma doença, de uma depressão, de uma perda, de algo que, né, que leva a uma necessidade de uma mudança, de uma expansão de consciência, né? Isso tudo é o chamado da aventura. Quando isso acontece, muitas vezes o herói, a heroína, eles podem se sentir que esse desafio é grande demais, não se sentir pronto para essa aventura, para esse chamado. Então tem um processo da recusa, né? A recusa nada mais é do que quero permanecer na zona de conforto, quero continuar aqui no meu universo conhecido, não quero desafiar os meus horizontes, as minhas percepções, as minhas crenças, até onde eu fui, até onde eu posso chegar. Isso a gente pode levar para a vida, né, em vários aspectos, simbólicos ou não, literais inclusive, né? Até que chega o encontro com o mentor, né? A ajuda sobrenatural, ou seja, aquela força maior que vai nos impelir a, sim, ir adiante, né? E nos preparar para nos preparar para esse processo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então,
ajuda com mentor ou ajuda espiritual, né? Que pode vir através de uma entidade no sonho, pode vir através de um mestre, pode vir através na nossa vida atual de um terapeuta, de alguém que nos ajuda, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa sábia, e vai começar a ajudar a gente a atravessar esse limiar. Imagina que dentro aqui, entre a palavra jornada e a palavra herói, tem uma linha aí imaginária, né? Então é como se fosse assim, o reino conhecido e o reino desconhecido, o reino consciente e o reino inconsciente, né? O reino daquilo que eu já fui capaz de atingir e tem essa travessia. A travessia ela sempre vai ser cheia de desafios e esses desafios eles vão ter sempre vários exemplos de batalhas, vários exemplos de mitos, vários exemplos de processos, né, que pode levar a uma morte simbólica do herói, da heroína, né? Pode levar o que é chamado de desmembramento, né? O desmembramento nada mais é do que a destruição do eu antigo, né? O eu antigo não consegue chegar nesse lugar mais elevado, não consegue chegar, então precisa ser destruído mesmo, né? Muitas vezes a gente também pode estar falando do nosso ego, que precisa ser aniquilado para que a gente consiga ir além. Por isso que tem a batalha com o irmão, né? O irmão que é a sombra, né? A sombra de tudo aquilo que eu não olhei quando eu estava na minha zona de conforto, né? A batalha com o dragão. O que que esse dragão é? Nada mais é, a gente viu também nos capítulos anteriores que ele é o guardião desse lugar, né, de riquezas. Mas para a gente merecer essas riquezas, a gente tem que enfrentar esse dragão, né? Os processos de crucificação também, né, que vão ter vários mitos que vão ter esse tipo de etapa, né? Entendendo que também a morte de um patamar para início de um outro, a morte de um eu mais material, mais egóico para um eu mais espiritual e imortal, né? E aí justamente a cruz como símbolo daquilo que é o presente, que é o conhecido, que é o limitado para aquilo que é ilimitado, ou seja, a vida mortal para a vida imortal, e por isso o símbolo da cruz, né? Sendo a haste horizontal a vida mortal e a haste horizontal a vida imortal. Raptos, né? Roubos e jornada no mar noturno, né? O mar tendo esse lugar de águas e de criaturas terríveis que jazem, né? Nesse grande subconsciente, né? Esse universo aquoso, cheio de criaturas, também os nossos medos profundos, né? Jornada do maravilhamento, que é justamente, sim, mas ao mesmo tempo que esses lugares que a gente atravessa né, é terrível, mas também é fantástico, né? Não teria nenhuma aventura que teria graça se tivesse só coisas terríveis ou só belezas e harmonia. Então, geralmente, o universo da aventura do herói e da heroína, ele é repleto de belezas e desafios, né? Vales, montanhas, desertos, mas também oásis, né? Então sempre vai ter é muito dinâmico, sempre vai ser um lugar rico, né? Cheio de vida, cheio de perigos, cheio de encontros, desencontros, né? Inimigos, testes, avaliações, testes atrás de testes, né? Até que começa a chegar aonde está o coração da jornada desse herói, dessa heroína, né? Ou seja, aquilo que causou aquela crise que deu origem ao chamado desse herói, dessa heroína, ele começa a se aproximar do núcleo. É como se cada herói, cada heroína, cada narrativa, ela vai levar a gente, vai ter um núcleo central. E esse núcleo central, né, vai ter também um guardião supremo que precisa ser vencido. E aí quando isso acontece, né, aí tem todos esses movimentos, que pode acontecer um casamento sagrado, a reconciliação com o pai, a apoteose, o roubo do elixir, né? Então ele rouba aquilo que estava sendo aprisionado por aquele mal e leva essa cura para a sociedade de onde veio. Aí começa todo o processo do retorno, né? Então, provação suprema, recompensa, né? Que pode ser o casamento, da matéria com o espírito, do herói com a alma, da heroína com a alma também, né? E aí todo esse processo de ressurreição, retorno, né? O retorno com aquilo que ele buscou e a restauração do mundo que estava, né, sendo destruído, mas agora tem uma chance. Então a renovação. Então o herói, uma das funções, né, do herói e da heroína é a renovação do mundo, né? Por isso que
Sempre que existe um momento de decadência social, a nossa alma clama, consciente ou inconsciente, por novos heróis e novas heroínas, porque no fundo temos esperanças, né? E como todos nós estamos conectados aos grandes mitos, né? Porque a gente pode ter esquecido um pouco do olhar mitológico para com a vida, mas dentro de nós a nossa alma continua sentindo e vivendo mitologicamente. Então dentro de nós sempre há um anseio, né, de que surja um herói e uma heroína para que nos ajude, né, que nos renove, para que renove as tradições, para que renove os tempos, né? Mas lembrando também que essa também é a mensagem do livro, que o herói de que fala Campbell aqui não é um herói externo, e sim nós mesmos, a nossa própria aventura, né? De viver a nossa própria aventura e todas as nossas etapas de evolução, das nossas quedas, dos nossos desafios, né? Então nós estamos falando desse herói. Então se nós sentimos em algum momento o esgotamento do patamar, a necessidade da renovação, esse é o nosso chamado, né? E entender os processos da jornada do herói e da heroína vai ajudar justamente a gente a identificar que fase eu tô da minha jornada pessoal, né? Isso que é muito importante, né? A gente não olhar do olhar distante, né? Ah, que legal, né? O Campbell está descrevendo os mitos do mundo, está descrevendo a essência por trás dos mitos. Sim, ele está fazendo isso, mas ele está fazendo isso para a gente compreender a própria jornada da nossa alma, né? É isso que ele vai defender em todos os capítulos. E eu concordo também ipsis literis, né, com esse entendimento de que nada mais estamos fazendo do que aprender sobre nós mesmos, né, sobre como nós funcionamos. E aprendendo sobre como nós funcionamos, nós também entendemos como o universo funciona, porque não tem distinção, não tem dissociação. Se assim como é acima e embaixo, assim como é dentro é fora, se o micro está no macro e o macro está no micro, né? Então, se eu sou um universo inteiro, a jornada do herói e da heroína está acontecendo dentro de mim o tempo todo. E a cada ciclo se renova. Dizem, né, que todos os anos, quando a gente faz né, gira em torno do Sol, a gente está concluindo uma jornada do herói de um ano, de um ciclo. Né? O nosso, a nível individual e a nível coletivo. Né? Então a gente tem essa jornada acontecendo o tempo todo. Só que aí o que acontece? Né? Ele começa a chamar atenção e aí alguns mitos vão pegar algum desses aspectos e vão explorar mais, né? Alguma dessas etapas, mitos não, alguma dessas etapas do monomito, então vão ter exemplo, né? Que ele traz Jonas e a baleia, né? Que é justamente esse processo aqui, deixa eu voltar lá, da aproximação da caverna oculta, que no caso a caverna oculta é o ventre da baleia, e a aprovação suprema é sair desse ventre dessa baleia. Como é que eu saio? Fui engolido, né? O meu subconsciente me engoliu, as forças que eu não domino me engoliram. O que, que eu faço lá dentro? Aí lá dentro ele tem que acender uma chama, né? Ele tem que acender a chama do espírito, ele tem que fazer uma fecundação, né? E aí ele cita que o que muitas vezes acontece com os mitos é que, dependendo do olhar cultural, eles vão sendo adaptados, esvaziados, vai se transformando, né? Então ele chama muito a gente atenção para isso, para não olhar, para tentar resgatar a essência dos mitos, porque ao longo dos milênios, podemos dizer assim, os mitos foram sendo adaptados, né, interpretados, algumas vezes de forma literal, algumas vezes de forma histórica, algumas vezes de forma científica. Né? E aí o Campbell traz uma frase que é bem interessante para a gente mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva. Né? Que sempre que a poesia do mito é interpretada como biografia, né? História, literal, ciência, ela morre. Isso a gente precisa estar muito atento que é quando a gente olha para o Pegasus e fala assim, ah, não existe, porque não tem na ciência, não tem na natureza um cavalo alado. Então eu paro de dar importância, eu paro de, né, eu fecho as portas para um olhar, para uma perspectiva mais espiritual, para uma perspectiva daquilo que é subjetivo, que é poético, que é do olhar do hemisfério direito do cérebro, que é mais da alma, que é mais do coração, né? Então, quando eu tento exemplo também, né, pegar a vida de um profeta mitológico, e temos vários como exemplo, e eu tento levar ao pé da letra as palavras, os ensinamentos, os dizeres, né? Muito ocorre isso com a Bíblia, né? Estamos cheios de exemplos, né? De esvaziamentos simbólicos, né? Quando trata-se, levam-se ao pé da letra a palavra de uma palavra de sabedoria que está fazendo alusão a um aspecto da vida, um processo, né?
Então, a gente não pode ter esse olhar, né, quando a gente fala do mito. A gente não, e nós temos, né, nós que já fomos apartados do olhar mitológico, né, porque a gente está falando de, né, 2025 da Era Comum, né, ou depois de Cristo, como você queira, né, e a gente não tem mais, na essência, a nossa sociedade ela não é guiada pelo olhar mitológico, ela é guiada por um olhar mais ou menos científico, né? Mas existem várias narrativas que vão povoando os filtros com os quais a gente olha os mitos, né? Então muitas vezes a gente vê um herói, né? Vai estudar as narrativas dos deuses, né? Dos orixás, ou mesmo pega lá os mitos nórdicos, né? Cheio de batalhas, e a gente começa a transferir a nossa moral, né? Para os mitos, né? Ai, nossa, eu não acredito que Odin fez isso com Freya. Ai, eu não acredito que Exu foi lá e matou, e não sei o quê. E aí, quando a gente começa a entrar nesse olhar moral, quando a gente começa a querer, né, colocar roupa cultural no mito, a gente está matando o mito, né? É quando a gente começa a não mais olhar os mitos como um olhar simbólico, como chaves, como pistas para a gente passar pelos nossos processos, para a gente entender como as forças da natureza, como as forças do universo se orientam, para onde elas vão, né? Então os mitos são mapas de navegação para a gente entender a vida, entender a nossa vida como indivíduo, mas também entender a vida como, né? Porque os mitos são padrões repetitivos, eles se repetem, eles não são padrões aleatórios. E isso, esse capítulo vai falar muito bem, né? Então é um erro tratar como história literal, como ciência literal ou como biografia literal. Mas, como o cavalo Pégasus, todo mito, toda narrativa vai ter sim um traço biográfico, vai ter sim um traço histórico e vai ter sim um traço científico, né? Isso não significa que a gente tem que olhar exclusivamente, isso é muito importante. Exemplo, né? Mito do Cristo. Ele existiu ou ele não existiu? Existe a biografia da pessoa que existiu? Talvez exista, talvez não, muito provavelmente existiu. Agora, o que foi colocado em cima dessa figura, né? As narrativas, todas as crenças, os movimentos que foram depositados em cima dessa figura. Estou dando exemplo de Cristo porque é bem fácil para a gente entender, né? Mas, né? Quantas coisas não foram acrescentadas, adicionadas, modificadas, porque na verdade ele ocupa um lugar mitológico, que é muito mais importante do que o lugar biográfico, né? Tanto que quando a gente volta para o passado, a gente olha para as Vênus de Willendorf, né, aquelas representações das deusas mães, né? A cabeça não era importante, era só, uma coisa única, né? Fazia-se questão de destacar os seios, as ancas, porque está falando sobre um arquétipo de fertilidade, uma força feminina de criação. Não importa se chamava Jurema, se chamava, enfim, o nome da pessoa que incorporou aquele fenômeno, percebe? Então a biografia pouco importa, né? Quando está se representando um fenômeno histórico mitológico. Ou outro exemplo do histórico, né? A gente vai entrar daqui a pouco na cosmovisão, na cosmogênese, né? Que ele vai falar da como que o universo foi criado, ele vai traçar vários tipos de gênese, né? E vai explicar, e vai fazer uma comparação dos mitos cosmogônicos. Parte desses mitos revelam processos históricos que muito provavelmente ocorreram, ou até mesmo processos científicos, né? Quando a gente pega, por exemplo, um mito de criação que no princípio tudo era uma coisa só e dali ocorre uma grande explosão e dali começa toda a criação. A gente tem, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é algo totalmente científico. Se a gente pega alguns mitos, é muito parecido com o que está acontecendo ali, né? Só que um tem um olhar poético e o outro tem um olhar, né, totalmente literal, digamos assim, cru, né, descritivo, narrativo. Quem está certo, quem está errado, né? Eu gosto da ideia do Pegasus, né? Que é o quê? A gente olhar para aquilo que é real, ou seja, o cavalo, existe cavalo. Eu posso ver cavalo, eu posso pegar cavalo, eu posso tocar cavalo, mas eu não posso pegar e tocar um cavalo com asas na natureza. A não ser, claro, que eu esculpa, que eu pinte, aí, ou seja, a arte ela pode ocupar esse lugar no concreto, né? E na minha imaginação e no meu espírito. No astral eu tenho certeza que existe Pegasus, no plano espiritual também, no plano subjetivo também, no plano imaterial também, né? Então eu gosto dessa sugestão de que a gente olhe sempre entendendo que não devemos interpretar ao pé da letra,
Não devemos traçar de forma biográfica, de forma histórica, de forma científica, mas não podemos ignorar que tem sim elementos históricos, biográficos e científicos. Isso é a minha pitada, né? O Campbell não fala isso, né? Mas com certeza é legal também puxar dos mitos os possíveis processos históricos que estavam acontecendo naquele povo quando, né, aquilo ocorreu. Exemplo, a gente vai ler daqui, nas páginas seguintes, ele vai falar do mito de Ymir, né, que é um gigante que foi despedaçado, que a partir das partes dele foram sendo criados as partes do mundo, né? Então, as montanhas, e aí as barbas e o cabelo foram feitos as nuvens cinzentas, né? Por que nuvens cinzentas, né? Porque é um mito nórdico, então um lugar frio, um lugar tempestuoso, um lugar onde o vento, a neve era muito presente e muito difícil, então os ventos zangados, né? Então quando a gente começa a observar esses adjetivos que tem nos mitos e a gente fala, peraí, mas esse é um mito nórdico ou é um mito tropical? De onde está vindo? Que povo é esse que fala? Qual que é o território? Qual é a geografia desse povo? E a gente começa a olhar para a natureza de onde esse mito foi criado, a gente consegue entender por que, que o mito tem o sabor que tem. Né? Então os mitos nórdicos vão falar muito dessa coisa do gelo e do fogo. Por quê? Porque imagina viver numa terra extremamente fria, onde o gelo é uma grande realidade e o fogo é aquilo que transforma, é aquilo que cura, é aquilo que dá vida, é aquilo que protege. Então, com certeza, as narrativas vão ter um lugar de importância para o gelo e para o fogo, né? Diferente de outros lugares mais tropicais, por exemplo, onde, por exemplo, né, os povos das florestas tropicais, as narrativas deles não vão ser tanto dentro de uma dualidade frio e calor, verão e inverno, né? A roda do ano faz muito mais sentido dentro dessas narrativas celtas, nórdicas, quando a gente olha do ponto de vista de um povo ou de povos que vivem dentro de uma geografia que tem muito marcado as estações. Os nossos mitos não, os nossos mitos tropicais eles vão trazer um outro olhar muito mais da noite, né? Da noite e do dia, porque não tem calor e frio, é sempre calor na floresta amazônica, não tem, é mais calor ou menos calor, né? Então os mitos não vão trazer o quente e o frio, mas os mitos vão trazer a noite e o dia, né? Aí se eu pego o mito da floresta tropical, que está falando da noite e do dia, e pego o mito nórdico, que fala do gelo e do fogo, são mitos diferentes, mas qual que é o fenômeno que está sendo narrado ali? Está sendo narrado o fenômeno do quê? Da dualidade complementar, né? Então é isso que é interessante a gente ter esse olhar, né? Todos os mitos eles vão ter sabores da sua geografia, da sua mitologia, da sua geografia, da sua história, da sua ciência e sim, né, dos traços culturais do povo, né, do qual ele foi gerado. Mas a gente não pode levar ao pé da letra, né? Enfim, aí já vou ser repetitivo. Tá? Só para contribuir um pouco com esse momento, né? Do livro. E aí ele vai trazer também que quando a gente começa a trazer as adaptações culturais, a gente começa a matar o mito. Né? Exemplo, né? Quando a gente começa a olhar a Branca de Neve e a bruxa e traçar os nossos perfis psicológicos. Né? Ah, porque a bruxa é narcisista, a bruxa ela é uma grande, né? Porque ela queria ser bonita, ela queria ser mais bonita que a princesa, né? Que mulher narcisista, né? Ou seja, a gente começa a traçar, enfim, um julgamento moral para os mitos, né? A gente começa a trazer o nosso olhar extremamente humano e desconectado do olhar simbólico, a gente mata o mito, né? Ou aconteceu com vários mitos antigos, quando veio a cristianização, a Inquisição, pegaram histórias que eram extremamente ricas do ponto de vista simbólico, que ajudavam né, a dar sentido para os rituais do povo, e a partir do momento que foi sendo acrescentado o olhar do colonizador, foi matando o mito. Ah, não, isso aqui é muito impróprio. Não posso falar que teve o ato sexual porque né, o que vão achar, o que vão dizer. E aí começa a substituir o aspecto do ânimo e da ânima, né? Ou seja, do masculino e do feminino, começa a colocar como a flor e o beija-flor, né? Começa a suavizar, começa a esterilizar o mito, começa a deixar ele muito puro, começa, né, o que aconteceu, por exemplo, com os mitos de matriz africana, né? A gente fala muito, né, os povos de matriz africana falam muito sobre isso, né?
de como os próprios mitos deles foram embranquecidos pelo branco colonizador, né? Porque começaram a transferir o seu olhar cultural e moral em cima de mitos ancestrais, né? E quando a gente faz enfim, a gente transfere um olhar cultural, moral, um julgamento do nosso tempo histórico, da nossa cultura, da nossa família, etc., a gente mata o mito, né? Então a gente não tem que olhar para Branca de Neve e falar assim, nossa, como ela era ingênua, que mulher ingênua, e a bruxa, nossa, como ela era uma velha narcisista. E a gente tem que entender que é o quê? É o nosso ego, né? A nossa busca, a nossa insatisfação, que não vai encontrar nunca a beleza, senão na beleza pura da alma, na beleza real. Ou seja, a beleza nunca vai estar naquilo que a gente vê, né? Os nossos olhos enganam, a matéria, ela fenece, o tempo fenece, as coisas vão, né? Mas quando a gente encontra aquilo que é eterno, aquilo que é o mais branco de tudo, o que é o mais branco de tudo? É a alma imortal, né? Então a Branca de Neve é a alma. E a bruxa é tudo aquilo que nos conecta, que nos deixa apegado à vida, que nos deixa apegado àquilo que não é o olhar espiritual da vida, né? E aí a gente cai nesse conto, a gente morde essa maçã, a gente cai no sono profundo. São todas as vezes que a gente, ao invés de cuidar dessa alma, a gente acaba sendo seduzido pelas nossas fantasias, pelas nossas prisões, enfim. Aí podemos trazer várias outras interpretações mais profundas e simbólicas, né? Então, o que o livro nos mostra que quando a gente traça um olhar simbólico ou até mesmo psicológico, porque ele vai defender isso também, né? Que ele fala justamente isso, que hoje o que ocupou o lugar do metafísico é olhar psicológico profundo, né? Que foi descrito por homens como Jung, Freud e outros também, né? E hoje em dia mais ainda, porque na época que esse livro foi escrito, não tinham ainda outros tantos pensadores que hoje existem. Mas o que ele aponta é para a gente entender que a gente pode e deve olhar para o mito de maneira simbólica, de maneira profunda e de maneira também psicológica. Assim a gente não mata o mito. Agora, quando a gente olha com um olhar cultural e moral do nosso tempo histórico, com as nossas lentes modernas, há uma grande chance de que a gente esteja matando o mito, né? E não entendendo o que ele quer nos dizer. Vamos seguindo. Aí um outro exemplo bem interessante que ele traz, né? Que é o rito sem o mito, que é o que acontece com a maioria das religiões modernas e a maioria das tradições que não renovam, que não se renovam no mito. Ou seja, todo mito ele é acompanhado de algum ritual que é feito para a gente acessar a força do mito, liberar o poder daquele mito, viver aquele mito em nós, para a gente sentir e liberar aquela energia. Se eu não acesso o mito, se eu não compreendo o mito e eu pratico o rito, ele é simplesmente uma mera repetição de protocolos, ele não faz o efeito mais. Então, quando o rito é esvaziado do sagrado, do sentido, do mitológico, né? Então, por exemplo, quando dentro de mim eu participo de um rito, eu não fui católico, né? Não sou católico, mas ele traz esse exemplo no livro, né? Dos ritos batismais, né? Do batismo, etc. Então eu trago essa imagem aqui para ir na harmonia do livro. Então, se eu como uma hóstia e eu não sinto dentro de mim que eu estou comendo o corpo da crucificação do herói, né? Ou seja, que eu estou comendo de volta algo que pode restaurar o meu corpo que foi desintegrado pelo meu ego, vai ser simplesmente um rito ali protocolar. Eu não vou acessar o poder desse mito, né? Que é o que acontece com a maior parte dos ritos das tradições modernas, porque o mito foi esvaziado, o olhar mitológico foi perdido, né? Então a criança, né, que é banhada ali quando nasce, no batismo, nas águas, né? Ele fala que hoje a mente puritana ela vai muito mais na linha da purificação do pecado original, né? Mas não é sobre isso que esse mito está falando. Esse mito de trazer a criança e mergulhar ela na água de novo, porque ela estava numa água. Que água era essa? Ela estava numa água chamada líquido amniótico, a bolsa da mãe. Aí ela nasce e aí o rito batismal vai lavar ela, mas também vai mergulhar de novo na água, né? Para fazer o quê? É um ser surgido duas vezes da água. Ele nasceu do ventre da mãe, depois ele nasce do ventre do sagrado de novo. Ele ressurge do sagrado. Ele é morto e renascido duas vezes, né? Fazendo alusão do quê? Essa alma, ela não vai cair, ela vai morrer para a matéria de novo, né? Vai limpa ali e ela vai renascer para o espírito.
né? Então seria uma forma de dizer, olha, essa alma aqui ela é duas vezes, nascida duas vezes, né? Então, e esse rito foi totalmente esvaziado, né? Esse sentido, porque foi agregado junto dessa tradição toda um puritanismo, toda uma questão do pecado original, do sexo dos pais, etc, 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 etc. Então, assim, e aí ele fala, né? É um risco muito grande, né? Você vai mudando, vai mudando, vai mudando. Uma hora você já perdeu, já transfigurou o mito completamente. Ele já perdeu totalmente a função do qual ele foi nascido, né? Só que o que ele fala é que o que a gente pode e deve fazer é restaurar, né? Fazer essa busca para entender o sentido original dos ritos, né? Para isso a gente precisa fazer esse movimento, né, de entender o mito e o rito como um acesso à sabedoria. E aí, bom, aí ele encerra, né, o capítulo 4 e aí a gente começa já no capítulo 1 da parte 2, né, que é justamente a parte do ciclo cosmogônico, né, e por que são as emanações da psicologia metafísica? É justamente isso que eu já falei aqui, que hoje, para a gente começar a entender, né, porque antes os mitos eram interpretados como forças reais e não forças simbólicas, né? Então, se você chega para um indivíduo indígena, original, que teve pouco acesso à nossa forma ocidental de ver a vida, né? Muito provavelmente, se ele vai contar, por exemplo, para você um mito da história, a narrativa do povo dele, de onde ele veio, né? Então, nós viemos debaixo da pedra e veio os tucanos e começaram a bicar com o seu bico e de lá fez um furo, desse furo entrou a luz e da luz eu comecei a ouvir um som, eu comecei a chamar os outros pássaros para abrir mais buraco e mais buraco até que começou a sair uma explosão de gente e dali veio os Dessana, veio os tucano e veio todos os povos do Foz, do Amazônia, nanã, né? Então esse é um mito, por exemplo, da criação dos Dessana e dos tucano, né? Se você perguntar para os mais velhos, provavelmente ele vai falar que a caverna é real. E ele vai dar até um nome mitológico dessa caverna. Não, essa caverna ela tá lá no monte tal, né? Ela existe, ela não é só simbólica, né? Ou seja, estamos falando de algo que não é só da psicológico, simbólico, né? Só que como nós perdemos e nós reduzimos, hoje a nossa saída para a gente acessar de novo essas forças é olhar através do olhar da psicologia, né? Então ele traz isso, né? Então, que todo simbolismo mitológico ele vai ter um significado psicológico, né? Ele não diz que todos os mitos são iguais a aspectos psicológicos, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, à luz da psicologia moderna, né, todos os mitos e os processos e as etapas, os processos metafísicos são aspectos psicológicos da nossa psique, né? Ele está certo, mas ele não diz que tipo assim é só isso que existe. Ele diz assim: hoje em dia, como nós ficamos sem olhar mitológico, cabe à psicologia nos ajudar a trazer essas respostas, entendendo que os mitos estão falando de símbolos. E através dos símbolos eu acesso a força dos mitos. É uma saída? É uma saída. Mas não é a única, né? Exemplo, as tradições, aí que difere um pouco a espiritualidade. Por quê? Para a espiritualidade, muitas vezes estamos falando sim de fenômenos reais, né? Exemplo, para que não ficar muito abstrato, né, e muito difícil de entender. Quando a gente sonha, por exemplo, né, com uma entidade espiritual, à luz da psicologia, dependendo de como se interpreta, aquela entidade é simplesmente um aspecto do seu self mais profundo, né? Para o olhar mais espiritual, mais xamânico, por assim dizer, não. Houve um encontro literal com a entidade, não é simbólico, não estou simbolizando através daquilo, né? Ou, muitas vezes, eu sonhei com um parente que já morreu, né? Uma visão espírita pode dizer, você está sonhando com o espírito daquela pessoa que já morreu, literalmente, né? Para um olhar mais psicológico, vai dizer assim, não, você está tendo uma saudade, então você está simbolizando e está trazendo, seu subconsciente tem ali uma saudade reprimida que simbolizou através... Né? Quem está certo, quem está errado? Eu não tenho essa resposta. E nós também não temos essa resposta. O que eu estou dizendo para vocês é que
no livro, né? Ele vai trazer isso. Como nós matamos o olhar mitológico, o olhar psicológico ajuda a gente a restaurar as chaves para acessar os símbolos e os mitos. Eu concordo com isso. Mas eu não diria que para por aí, né? Eu diria que muitas vezes sim, estamos falando de aspectos psicológicos, mas eu diria que as manifestações metafísicas, elas continuam existindo, independentemente do nosso olhar psicológico. Isso já é a minha visão, né? É... Então, dentro desse olhar, o reino metafísico é igual ao inconsciente, ou seja, todo o cenário onde ocorre as aventuras do herói, o ventre da baleia, os céus, os infernos, os paraísos, os lugares encantados, mágicos, etc, 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 à luz da psicologia vai ser colocado tudo como se fosse o nosso inconsciente. Será? Né? Aqui eu faço a pergunta para vocês, né? Será que todos os lugares mitológicos são aspectos do nosso inconsciente? Será que sim? Será que não? Né? Vão ter abordagens que vão dizer que sim, que é só uma questão de nomenclatura. Vão ter abordagens que vão dizer que não, que pode ter sim aspectos do nosso inconsciente, mas pode ser que existam realmente de fato esses lugares, não apenas dentro da minha psique, mas dentro e fora de mim. Por isso que é um lugar, é um terreno muito perigoso ainda, que nem o Campbell conseguiu, digamos assim, afirmar é isso ou não é isso. O que ele traz é, para a psicologia é assim, né? E pode nos ajudar. É isso que é assim que ele traz. Mas ele não fala que é só isso, né? Ele também não fala assim que esteja errado, né? Ele não fala nem A nem B, tá? Então, porque é um lugar que a gente ainda, né, a gente ainda não conseguiu passar dessa fase. Então a gente imagina, nós éramos seres tribais, vivendo mais perto da natureza, mais em contato com o mundo mítico, com o mundo mágico, e aí foi tendo todo um distanciamento da natureza, do sagrado, da espiritualidade. A nossa humanidade foi passando por uma série de processos, né? A criação das religiões, toda revolução dos pensamentos, né? Revolução científica, etc, 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 etc. E aí é como se a gente vivesse de uma maneira estéril de sentido e olhar mitológico. A gente está povoado no mental de narrativas científicas, né? Ao mesmo tempo a gente tem o olhar psicológico que está entre A e B, né? Então nós estamos exatamente nesse ponto enquanto sociedade. Então a gente não consegue, né? A gente tem a lembrança da alma do olhar mitológico, a gente está imerso dentro de uma narrativa estéril, materialista, né? Que desconsidera o poder do mitológico, do simbólico, mas vivendo todo esse caos interno psicológico. Então, é como se a gente não tivesse nem num mundo nem no outro. Então, a gente está realmente numa espécie de limbo, né? Por isso, é urgente a gente restaurar o olhar simbólico e mitológico, para que a gente não fique à mercê dessas narrativas, né? Se sentindo órfão de mitologia, se sentindo órfão de sentido, né? Para esses povos ancestrais, o mito, se você tirar o mito, você mata a alma do povo, você tira o espírito, né? Para nós não. Se alguém virar para você hoje e falar assim, o herói aí que civilizou o seu país, que colonizou, né, ou seus grandes heróis, ele não existiu, ele foi só um personagem criado. Não vai mudar nada na nossa vida, né? Entende o que eu estou dizendo? Né? Ou mesmo uma pessoa que é extremamente religiosa, cristã, se um dia descobrirem, olha, essa história foi criada pelo Papa, não sei das quantas, tal, 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 pegaram lá o mito de um camponês e criou-se uma história e dizer assim, olha, não existiu, não vai mudar nada na nossa vida, né? Vai mudar no sentido interno, simbólico, né? Espiritual, no sentido devocional, mas do ponto de vista real, concreto, não muda. Agora, para uma tribo indígena, muda. Para alguém que tem um olhar animista, tribal, ancestral, muda completamente, né? Se você tira aquilo que orienta o mundo, ele não consegue nem se orientar mais, ele não consegue, né, encontrar sentido para viver, né? Se você destrói as narrativas que dão origem e sentido à alma de um povo, né? Quanto mais esse povo está conectado a essas narrativas, mais elas são importantes, né? Então é quase como se fosse assim: para os ancestrais, o Pegasus existia a nível literal. E para nós modernos, o Pegasus é só um mito, uma história da carochinha. É basicamente isso. Então,
Se para nós o mito tem um lugarzinho de importância, se destruir a história da carochinha não tem importância, a vida continua do mesmo jeito. Mas que vida continua do mesmo jeito? A vida de que sistema? A vida de que narrativa? Né? Então a gente está exatamente nesse limbo. Só que aí ele vai defender de uma maneira muito legal, muito bonita, né? E eu gosto muito porque ele traz exemplos xamânicos, né, nessa parte. É bem legal essa parte do livro. Ele vai falar assim: tudo bem, a psicologia ajuda a gente a entender o mito. Mas mito e sonho não são a mesma coisa. Eu não posso dizer que os mitos são simplesmente reproduções de algo que estava no meu subconsciente, eu sonhei com alguma coisa. Não, ele vai falar que os mitos são forças maiores que dirigem o cosmos. Né? E o sonho é uma matéria, né? Então ele fala sim, mito e sonho vêm do mesmo lugar, mas não são a mesma coisa. Né? Porque os mitos, eles vão falar de processos que se repetem através do tempo e do espaço. Muda a narrativa, muda o povo, etc., mas aponta para o mesmo caminho, né? Ou seja, se está apontando para o mesmo caminho, existe uma verdade. E o sonho, não necessariamente, ele está de uma matriz, digamos assim, fidedigna 100%. Né? Então, é quase como se fosse assim, confia no mito, mas não confia no sonho, né? Porque o sonho ele pode errar, o mito não. É mais ou menos isso que ele fala. Ele não fala com essas palavras, né? Porque o sonho é de uma matéria secundária, vamos falar assim, né? A força que emana, o sonho ele pode trazer aspectos mitológicos, mas sonho e mito são coisas diferentes. Exemplo, muito besta. Eu estou assistindo um filme e eu sonho com o filme, né? Fragmentos ali, aquele sonho não tem nada de simbólico, aquele sonho não tem nada de importante. Esse tipo de sonho, claro que vão ter sonhos mais profundos, mais importantes, sonhos mitológicos, sonhos arquetípicos, né? Mas o sonho enquanto produto do subconsciente não é a mesma coisa que o mito, né? O mito está falando de uma fonte mais antiga, mais profunda, maior, né? Então é errado a gente comparar como se fosse a mesma coisa. Por isso também é errado eu olhar para um mito, né? E ver que é a história da carochinha e tirar a importância dele. Eu posso fazer isso com um sonho, mas não com mito, né? Exemplo, eu assisti um filme de terror e sonhei que o vilão do filme de terror estava me perseguindo, né? Aí eu acordo e falo, mãe, sonhei com isso. Eu falo, calma, filho, isso é besteira, não dá importância para isso. Esse vilão não existe, né? Realmente, esse vilão desse sonho não existe. Agora, eu estou passando por um processo profundo, aonde eu começo a sonhar que tem um vilão, né? O irmão lá da briga do irmão, que está me perseguindo, geralmente negro, né? Ou seja, a minha sombra, né? Um aspecto que eu preciso derrotar de mim mesmo. Esse vilão existe. O vilão do filme que eu sonhei porque eu estava assistindo o filme de terror não existe. Mas esse vilão, e aí a gente está falando de um aspecto mitológico profundo, né? A sombra, que existe em todas as pessoas, em todas as coisas. Então, né, essa é a distinção que o Campbell nos convida a dar quando a gente fala de mito e sonho. Que ele falou sobre isso já nos capítulos anteriores, mas agora ele vai ajudar a gente a entender melhor, né, os terrenos. Sim, vêm da mesma fonte, mas são terrenos diferentes, né? Porque o mito também, ele vai, junto com o rito, ajudar a configurar toda uma história de um povo. Daí ele fala dos xamãs, né? Ele fala assim, olha, eu não posso dizer, né, que os ritos e os mitos dos povos ancestrais, por mais simples que sejam, eles são dotados de uma verdade que é capaz de organizar toda uma vida, né? Porque é isso que o mito faz, né? O mito, ele organiza uma vida, ele dá uma narrativa, ele dá um sentido, ele orienta como viver, como nascer, como morrer, como passar pelas provações, né? E por isso tem os ritos de passagem, tem todos os rituais que vão ajudar a mente a se harmonizar com o processo mitológico que está se vivendo. E tudo isso é algo de extrema sabedoria, né? Cada cultura tem a sua sabedoria porque tem os seus ritos e seus mitos por trás, né? Então ele fala que algo, é uma sabedoria muito grande, né? Você reduzir o saber de um povo, né, que ritualiza, que tem um mito, como algo simplesmente simbólico,
simplesmente psicológico. Aí ele vai trazer de volta o patamar do mito, né? Se no primeiro momento ele falou assim, tudo bem, a psicologia vai ajudar a gente a compreender as chaves, etc., aqui ele restaura de novo o poder do mito. Porque ele fala, olha, existem tradições inteiras, né, que conseguem direcionar a vida de um, né, e são pessoas muito sábias, né, não são pessoas tolas, né, sabem exatamente o que estão fazendo, que tipo de ritual, que forças estão acessando, como manipular essas forças, né. Então, exemplo, aqui ele traz o parágrafo, né, o xamã suscetível ao transe e o sacerdote antílope iniciado não carecem da sofisticada sabedoria do mundo. Que mundo? O mundo moderno, né? Nem de habilidade nos princípios da comunicação, por analogia. O que ele está falando, né? Se eu, um erudito do século XX, do século XXI, olho para um xamã primitivo, né, e falo, nossa, ele está lá acessando a alma do antílope, ele está lá, né? E o que ele está dizendo é o seguinte, meu, essas pessoas que vivem dentro dessas narrativas, que ritualizam, né, que estão seguindo uma cosmovisão, elas não carecem do nosso olhar estéril, entre aspas, sábio, intelectual, né? Elas estão muito bem encaixadas, elas estão ali garantindo a continuidade da vida, né? Elas estão ali entendendo exatamente como se portar perante a natureza, exatamente como nascer, como morrer. Pelo contrário, nós nos distanciamos de maneira de tanta, né, que a gente não consegue nem compreender. Então, os nossos padrões culturais, né, eles nos distanciaram. A gente não tem mais um mito orientador central. Os povos ancestrais têm um mito orientador central que vai ajudar eles a organizarem tudo, né? Os tempos, os espaços, os tempos de colheita, tem os ritos da colheita, né? Os espaços sagrados, os espaços onde eu posso ir, os espaços que eu não posso ir, os espaços que é sagrado e o espaço que é profano, não é isso? Então ele vai falar que o mito ele vai ter esse poder, né? De fazer com que a gente consiga acessar toda uma sabedoria muito profunda, né? E isso é a cultura, né? Isso é o olhar cultural ancestral, digamos assim, que essas mitologias ajudam a gente a compreender, né? E todos esses mitos também, ele vai trazer algo muito bonito, estão apontando para o mesmo caminho, né? Mesmo que são tribos diferentes, olhares diferentes, povos diferentes, às vezes no leste, às vezes no norte, às vezes no sul, todos estão falando, né? Então o mito e o rito estão apontando na direção da unidade, né? Então ele também chama atenção para isso. Ele fala assim, olha, todos os mitos são portas para a gente acessar esse conhecimento, essa fonte de onde tudo emana, né? Por quê? Por trás de cada aspecto da vida, por trás de cada etapa da vida e por isso de cada mito, existe uma força. Que força é essa, né? É a força que a gente chama de Deus, é a força que a gente chama da unidade, é a força que cada tradição, cada povo vai ter um nome para descrever. Essa grande força que vai, digamos assim, que é o polo magnético de onde pulsa todos os mitos. Isso também é muito interessante, porque o livro vai dizer, em outras palavras, que os mitos nada mais são do que chaves para a gente acessar Deus. Ele não está escrito dessa forma, né? Mas o mito emana de Deus e são chaves para a gente encontrar Deus, né? Basicamente é isso. Aonde que ele diz isso? Ele diz isso aqui, por exemplo, ó. O mito é apenas o penúltimo nível, ou seja, não é para a gente ficar preso no mito também, né? Então, exemplo, Moisés abriu o mar, Cristo andou sobre as águas. Aí fala, puxa, mas aí a gente começa aquela história de levar no litoral, no literal, né? Não, o mito está apontando para um último nível. O mito ele é o trilho do trem, ele não é o trem, né? O mito é a ponta do dedo que aponta para a estrela, não é a estrela. A estrela é a abertura para o vazio, para o ser, para o grande mistério, além das categorias, além dos mitos. Mas para chegar nessa unidade, nesse vazio, nessa totalidade, eu preciso entender as partes. E para entender as partes, eu preciso dos mitos, né? Então, o vazio ou ser que se acha além de categorias, na qual a mente deve mergulhar sozinha e ser dissolvida. Portanto, Deus e os deuses são apenas meios convenientes. Eles mesmos compartilham da natureza do mundo de nomes e formas,
embora sejam eloquentes referências do inefável, a que, em última análise, levam. São meros símbolos destinados a despertar e pôr a mente em movimento, bem como a chamá-la a ir ao seu encontro, né? Então, o que o Campbell também ajuda a gente a entender é que sim, os mitos são portas do sagrado, são portas do divino, são portas para acessar Deus, mas não é a realidade última. A nossa missão não é viver o mito pelo mito, não é fazer os rituais pelos rituais, não é fazer as tradições pelas tradições, mas acessar aquilo que elas estão apontando. Isso é muito importante de ser compreendido, né? A doutrina universal ensina que todas as estruturas visíveis do mundo, todas as coisas e seres são efeitos de um poder onipresente, a partir do qual surgem. Ele os sustenta e os preenche no decorrer do período de sua manifestação, e para a qual eles devem retornar quando de sua dissolução última. Ou seja, Deus cria todas as coisas e todas as coisas se destroem, se dissolvem e voltam para ela mesma. Trata-se da força que a ciência conhece como energia. Os melanésios conhecem como mana, os índios Sioux como Wakonda, os hindus como Shakti e os cristãos como o poder de Deus. Sua manifestação na psique é denominada na psicanálise de libido, né? E sua manifestação no cosmos constitui a estrutura e o fluxo do próprio universo. Então aqui ele está ajudando a gente a entender um pouco mais isso que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, essas forças divinas, né? Essa força imanente de onde tudo se origina, né? Cada narrativa vai trazer um nome para essa força que pulsa, que gera, que cria, que destrói, de onde todas as coisas se originam, né? Que dentro da nossa psique vão ter nomes, né? As narrativas espirituais vão dar outros nomes, mas tudo a gente está falando do mesmo fluxo universal. Então, ixi, eu estou bem com a barra do zoom está bem em cima aqui, consegui tirar. E aí quem é o herói, né? O herói é aquele que, embora ainda se encontre vivo, conhece e representa os apelos da supraconsciência, que ao longo da criação mais ou menos inconsciente. O que ele está dizendo? O herói é qualquer força, qualquer ser que se manifesta e que vai entender que a natureza da vida tem três aspectos: um aspecto inconsciente, um aspecto consciente e um aspecto supraconsciente, ou seja, um aspecto maior, um aspecto que coliga tudo, que dá sentido a tudo, que amarra tudo, né? Que a gente pode chamar de supraconsciência, de eu superior, né? Então o herói, ele conhece os apelos do seu eu superior, né? O herói, quem é o herói em nós, né? É sempre quando eu consigo entender o que meu eu superior está me chamando para fazer. O que o olhar de cima, o olhar amplo, está me chamando, tá me impulsionando a viver e a fazer, que antes estava inconsciente, né? Então, quando eu estou vivendo alguma coisa ali, algum desafio, alguma coisa, aonde eu preciso ir, essa força heróica dentro de mim, ela conhece o supraconsciente. Ela conhece o Deus, ela conhece o divino, ela conhece o espírito, ela conhece tudo isso. E ela tira das águas do inconsciente, ou seja, uma vez que eu mergulhei e eu tirei daquelas fontes subterrâneas, ela não está mais no lugar que eu não vi, agora eu vejo. E eu posso fazer alguma coisa com isso. E aí começa a aventura do herói. Então, a aventura do herói marca o momento em que este, embora ainda esteja vivo, descobriu e abriu o caminho da luz para além dos sombrios limites da nossa morte em vida. Né? Ou seja, despertou, é quando a consciência desperta. Né? Eu estava no sono, mas aquela força maior que conhece o sagrado, que conhece o além, ela desperta e me faz ir além. E é assim que os símbolos cósmicos são apresentados no espírito de sublime paradoxo, que põe o nosso pensamento em polvorosa. O reino de Deus está dentro de nós e, não obstante, também está fora de nós. Como assim? Né? Eu preciso acessar essas forças a partir de dentro, mas não só dentro de mim, em relação com a vida, em relação com o universo. Né? Se fosse para a gente despertar para a aventura do herói só dentro de nós, a gente fazia isso só no sonho. Né? E aí eu pergunto para vocês, adianta quando eu sonho com uma solução, eu tenho um desafio, eu falo assim, nossa, entendi como é que faz, como é que supera aquele desafio, tal, 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 o sonho pode até trazer as respostas. Mas adianta ficar só dentro do meu universo interno? Ou eu preciso fazer algo a respeito com isso na vida fora?
né, na vida manifesta. Então é isso que ele também está dizendo para nós, né? Que a gente acessa dentro essa força do herói, acessa Deus dentro de nós, mas também está fora de nós, né? Ou seja, eu tenho que fazer a ponte entre o meu eu interno e o meu eu externo, entre o observador e o observado, né? Entre aquilo que testemunha a vida e a vida em si, né? Isso é bem filosófico, mas eu acho que a gente está conseguindo, né? Então ele fala assim: Deus é então um meio conveniente de despertar a princesa adormecida, que é a nossa alma, e a vida, né, normal é o sono, a morte, o despertar, e o herói é aquele que desperta a própria alma, né? Então, só que quando desperta essa alma, começa a própria dissolução desse herói, né? Porque ele vai morrer, né? Todo herói morre para um patamar para nascer para outro. Deus, aquele que desperta a alma, é nesse sentido, sua própria morte imediata. Aí ele vai fazer, ele vai trazer a metáfora, né, dos processos de crucificação, de desmembração, como exemplo desse processo, né? É algo bem filosófico, mas tudo isso para a gente entender que sim, toda aventura está acontecendo dentro de mim, mas também fora de mim, no meu microcosmos interno e no macrocosmos externo. Por isso que depois dessa parte, a próxima parte que ele vai trazer é justamente o ciclo cosmogônico universal. Então, primeiro ele vai ajudar a gente a entender mito e símbolo, mito e psique, psicologia metafísica, para entender tal, 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 né? Mas se o mito e as forças não estão só dentro de mim, estão fora, então eu preciso entender o mito dentro de mim e o mito fora de mim. E aí, para entender o mito fora de mim, é a parte 2, que é o ciclo cosmogônico, né? E aí ele vai trazer essa imagem do ciclo asteca, do deus asteca, né? Justamente porque essa imagem fala de narrativas cosmogônicas, desde a criação até a destruição, né? E o que ele vai trazer é que todos esses mitos cosmogônicos, né? O que é uma cosmogonia? É um estudo de como o cosmos funciona, né? Então agora eu não estou mais olhando só para mim, para os meus aspectos psicológicos, vida e morte e renascimento, a minha sombra, a minha integração, o casamento com a minha... Não, agora estamos olhando para o universo, né? Aí sim faz sentido falar de Big Bang, aí sim faz sentido olhar para as narrativas de criação do mundo, né? E aí, a primeira coisa que ele vai dizer que os deuses são essas personificações simbólicas das leis que regem o universo, né? Então, as forças divinas, elas nada mais são do que também aspectos da criação, né? Os mitos, os deuses, né? Ou seja, os deuses mitológicos, estamos falando de forças físicas, né? Isso é bem interessante, de fato, né? Se a gente pega as narrativas Yorubá, por exemplo, quando vai falar do que quem são os orixás, vão falar exatamente isso, é isso mesmo, né? Yansan é vento, é raio, né? Então é interessante olhar dessa maneira. Sim, são personificações das leis e dos aspectos do universo, né? De fato, eu acredito que são mesmo, né? Os deuses não são a realidade última, como ele falou, né? São as forças que estão apontando para uma unidade. Se dentro de nós é assim, por que no universo não vai ser assim, né? Então, e esse ciclo universal, ele sempre vai falar de momentos, ele sempre vai falar de eras, ele sempre vai falar. Aí ele vai trazer uma série de exemplos, né? De narrativas que vão falar dos tempos, dos ciclos, né? Então, de um ciclo mais mítico, mais mágico, com criaturas mitológicas, sagradas, divinas, onde a vida era sempre linda, cheia de abundância, aí acontece uma catástrofe, né? Aí, por exemplo, na tradição asteca, que vai falar de que a humanidade, que a vida, que o cosmos já passou pelos quatro elementos, primeiro um grande dilúvio, e depois um grande terremoto, depois um grande vendaval, e que a quarta etapa vai ser tudo destruído pelo fogo, que é exatamente essa que a gente está agora, né? Mas o mito também aponta para um quinto mundo de paz sobre a Terra, né? Que é exatamente essa transição que nós estamos, né? Então, os mitos astecas falam, nós já passamos por ciclos cósmicos da terra, da água, do ar, agora a gente está no ciclo cósmico do fogo, passando por uma transição, vamos ser destruídos pelo fogo, de acordo com esses mitos
astecas e maias também, e vamos renascer para um próximo patamar de existência, né? Aí o olhar simbólico vai dizer, puxa, está falando então da criação dos 4 elementos, está errado? Está certo, também está falando sobre isso, né? Está falando de algo literal, está falando dos tempos em que a humanidade, né, a Terra toda era debaixo d'água, né? E tudo era, está falando das Younger Dryas, né, do dilúvio que ocorreu há 12 mil e poucos anos atrás, que destruiu toda uma humanidade que existia antes do dilúvio, né? Está falando de algo simbólico, está falando de algo literal. O que é isso, né? E aí que o mito ele vai ter vários aspectos. Então, para a gente entender realmente ele, a gente pode e deve olhar por todas essas formas, né? Matemáticas, por que 4 eras? Por que essa questão dos mitos, às vezes, de trazerem 1600, 2300? Por que eles trazem tantos números? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Todos os mitos vão falar de números também, né? Esses números estão aí à toa, são aleatórios. Por que 4 eras? Por que as yugas, né, dentro da tradição hindu, né? Estamos agora em Kali Yuga, que leva 2000 tantos anos, 5000 e tantos anos, 108 anos, 9 meses, 4 eras, né? Então, a Terra, o universo, o cosmos também vai se comportar de maneira cíclica, né? Também vai se comportar de uma maneira que a gente consegue ler e as narrativas vão ajudar a gente a entender isso, né? Então, as 4 eras astecas. Aí a história já inicia, daí ele fala assim: estamos falando de aspectos históricos ou filosóficos? É 12 porque é 12 meses no ano, porque são 12 planetas. Como é que é isso? 12 só. Da onde que vem esses números? 13ª estrela, né? 12 signos do zodíaco. Da onde que nós tiramos 12 meses, 12 signos do zodíaco? Estamos falando de algo que existe no cosmos ou uma convenção histórica, alguém que decidiu, vai ser 12, vai ser 13, ou um aspecto filosófico, 12 aspectos da mente, 12 aspectos do subconsciente, ou é tudo isso misturado e mais um pouco, né? É história, é filosofia, é mitologia, então a cosmovisão, os mitos cosmogônicos, eles são bem profundos, né? Eu acho que a maneira mais assertiva da gente analisar, primeiro que não é analisar, né? É sentir esses mitos, é ler esses mitos, estudar esses mitos. Se possível, participar dos rituais onde esses mitos são narrados e são vividos, para a gente sentir a energia do mito dentro de nós, né? Então é muito diferente a gente ler sobre um mito e a gente participar de um ritual desse mito, não é isso? Me parece que ao participar do ritual do mito, eu começo a desfrutar do mistério do mito. E aí eu consigo entender se ele está falando de algo simbólico, de algo literal, de algo histórico, de algo filosófico ou de tudo isso, né? Minha sugestão para vocês é encarem o mito como tudo isso. Aspecto histórico, filosófico, científico, metafísico, psicológico, tudo, né? Porque realmente são facetas diferentes, né? Será que tivemos várias humanidades, várias eras, passamos por vários resets, passamos por várias vidas, várias encarnações? Como é que é isso, né? Por que que tem essa? Todos os mitos vão falar de Ouroboros, né? A cobra que tece e que segue. Deixa eu ir para Ouroboros, depois eu volto para isso. Opa, cadê meu Ouroboros aqui? Ouroboros, vou aqui, né? Por que que todos os mitos vão falar disso, os mitos cosmogônicos? E aí cria o universo, então começa a Gênese, vai lá, e depois tem o Apocalipse, né? Tem a criação lá, Odin, Ymir despedaçado, aí também vai ao Dumbla, a vaca que o degelo lambe e cria os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, aquela dança maravilhosa dos elementos, cria tudo e depois vai e destrói para começar tudo de novo. Está falando de algo que se repete, está falando dos ciclos da noite e dia, está falando dos ciclos de um ano, está falando dos ciclos lunares, ciclos solares. De que ciclos estamos falando? De todos os ciclos, né? Então, quando a gente vai para o universo cosmogônico, é realmente algo muito grandioso, né? Um pouco difícil da gente compreender só com a mente racional. Precisamos das duas para conseguir entender. E aí tem esse diagrama que ele vai trazer, né? Então, desses 3 estágios
dos mitos cosmogônicos e de todos esses mitos de criação. O sono, o sonho e o estado desperto. Interessante, né? Eu faço também uma comparação com subconsciente, consciente e supraconsciente, né? Serpente, puma e côndor. Inconsciente, consciente, supraconsciente na psicologia. Aqui, sono profundo, sonho e estado desperto. Emanação e dissolução. E tudo isso mistério. Forças de ir e força de vir. Força de expansão e força de contração. Shuluaki Kudushka. Inspiração e expiração. Né? Então tudo isso é olhar para a vida, olhar para o universo. Como que o universo se comporta. Uma força de onde tudo emana, depois tudo se dissolve. Tava lá em sono profundo, né? Então todas as narrativas vão falar também. Tava tudo tranquilo e calmo debaixo do mar, ou Deus estava lá na sua imanência, né? Na sua força absoluta, se sentir entediado e começou um movimento, porque era muito chato ser sozinho. E aí ele falou, não, eu vou me fazer em dois, porque aí eu começo uma história. E aí começo a me apaixonar por esse outro aspecto que eu fiz. E aí começa o amor. E desse amor surgem os 4 elementos. Desses 4 elementos começa toda a dança da criação, né? Então, sono não estava ativado. Sonho, eu começo a ter, eu começo a sonhar com o mundo, eu começo a criar, eu começo a perceber, eu começo a despertar. E aí o sonho desperto, dançando o sonho, um sonho acordado, né? Aí eu vou manifestar o sonho. Aí o sonho faz o quê? Ele manifesta algo que estava lá num campo. Que campo era esse? O Pégasus. E quando eu manifesto é um cavalo, né? Depois morre, depois vem outro sonho. Então, o cosmos está também o tempo todo criando, destruindo e recriando, essa e retornando. Tudo vem do mesmo centro, da mesma força e tudo vai para essa grande força. Isso é o que todas as narrativas, religiões, mitologias vão nos ensinar, né? E aí, isso é maravilhoso, né? A1. Então, A1 tem 4 aspectos. O A, a consciência desperta. O sonho. O sono. O mar, o profundo. O subconsciente. E o silêncio, que é esse 4 estágio, que é aquilo que eu não consigo nominar, né? De onde vem o som? Quando vem o som é A1. E o silêncio, né? Do som vai para o silêncio, e do silêncio para o som, não é assim? Agora eu estou falando, eu estou no som, eu estou em A1. Eu paro, eu estou no silêncio. Para onde foi quando eu estava falando? Né? Então o universo segue essa sequência. Isso tudo está no livro, tá, gente? Não tô criando nada aqui, não. Maravilhoso, né? Para a gente entender esses aspectos da criação, os aspectos cósmicos, como o universo funciona. A1 e silêncio. Né? E esse símbolo, Om, é exatamente isso. Né? Om é exatamente os 4 estágios da criação em constante perpetuação. Todo momento está acontecendo o despertar, o sonho, o sono e o silêncio. Todo momento está acontecendo essas 4 etapas. E aí, todos esses mitos também vão apontar para esse grande mistério, né, que é esse grande silêncio. Tanto que uma das formas hebraicas antigas é uma face e de perfil, né, essa face do demiurgo, do criador, etc. Né, é uma face, porque a outra face eu não vejo, é o grande mistério. Não consigo ver. Uma face de Deus eu vejo, que é o universo manifesto. Então eu vejo as lendas, eu vejo os mitos, eu vejo os elementos, eu posso tocar nos elementos, mas eu não consigo tocar a força por detrás dos elementos, né? Porque eu mesmo sou um ser manifesto, mas eu tenho uma pontinha do imanifesto dentro de mim. Porque eu estou falando, eu estou narrando, eu estou filosofando, eu estou sonhando, eu estou pesquisando, eu estou imaginando. Mas eu mesmo sou uma criatura. Mas eu tenho a fonte dentro de mim, que é o que esses diagramas herméticos, né? Como é que chama isso aí? Tem um nome bem macroprosopos, né? Essa gravura aí, macroprosopos e microprosopos. É o criador e a criatura, um olhando para um é reflexo do outro. Para conhecer o criador, eu preciso da criatura, e a criatura precisa do criador,
né? Então é mais ou menos isso, uma das possíveis descrições do que esse símbolo. E ó, quem tá lá, o Ouroboros, né, em formato oval, né? Então esse é um símbolo iniciático, né? Cabalístico, etc, né? Então esses símbolos também carregam poderes, né? Macroprosopos, microprosopos, embaixo micro, em cima macro. A barba branca e a barba escura. O yin e o yang, né? Hunabku, vocês já viram aquela do símbolo do Hunabku, da tradição maia? Preto e branco juntos, yin e yang, né? Dentro de um grande círculo. Estou comparando para ajudar a entender, mas não para reduzir, porque isso aqui não é o Yin Yang, também não é o Hunabku, isso aqui é o Macroprosopos e o Microprosopos, ok? E aí, algumas narrativas vão ajudar a gente a entender isso. Os Maori, isso é um poema de criação, na verdade é uma canção de criação. Te core tua, rua. Vocês já viram os Maori fazendo assim, ó? Te core nui, te core roa. Né? Aqueles haka, aquelas coisas, eles estão trazendo os aspectos da criação, do momento, da energia, de como a energia flui, né? Do espaço para a vida, da vida para a morte, da morte para o renascimento, do renascimento, nesse eterno ciclo de vida e morte e renascimento, do imanente para a dissolução, né? Do vazio para o presente, depois para o dia, depois para a noite, e o dia para o espaço, aspectos, né? E tudo isso a gente não consegue compreender somente com a mente racional. Por isso a gente vai precisar de tudo isso, né? Teata aurora, e o dia persiste, o dia brilha, e aí vai, né? Então, da concepção ao aumento, do aumento o pensar, do pensar a lembrança, da lembrança a consciência, da consciência o desejo, e o mundo se tornou fecundo, e ele estendeu o fraco brilho, gerou a noite. Isso aqui é isso aqui, tá? Esse poema que está aqui na sequência é essa canção aqui da origem do universo, dos Maori. A grande noite, a longa noite, a noite mais cerrada, a noite mais profunda, a noite espessa destinada a ser sentida, a noite destinada a ser tocada, a noite destinada a não ser vista, a noite que termina em morte, do nada a criação, do nada o aumento, do nada a abundância, o poder do aumento, o sopro vivo. Ele estendeu o espaço vazio e produziu a atmosfera que se encontra acima de nós, a atmosfera que flutua acima da Terra. O grande firmamento que se acha acima de nós estendeu o começo do alvorecer. E a lua surgiu, a atmosfera que se encontra acima de nós estendeu e resplandecente. E daí surge o sol, e a lua e o sol foram colocados lá acima como os primeiros de todos nós, né? Os céus se tornaram luz. O começo do alvorecer, o começo do dia, até que chegou o meio-dia, a intensa luz do dia, a vinda do céu, o céu que se acha acima de nós, e gerou Hawaii e produziu a terra. Hawaii, o povo, a vida, né? Bonito isso, né? E tudo isso acontece todos os dias, todos os instantes, está acontecendo agora, né? A canção da criação está acontecendo agora, está girando, 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 tanto que a partir do vazio espaço, né? E depois o espaço a gente vai ter justamente esse subtítulo, né? O giro dessa multiplicidade. Aí as narrativas também vão falar, as narrativas chinesas, né? E dali, daquele grande momento, né? Começa a surgir os 5 elementos, começa a surgir o fogo, a terra, o ar e a água. É tão bonito isso. Aí começam cada povo, aqui ó, antes do céu e da terra, se separaram um do outro. Tudo era uma grande bola de neblina, chamada caos. Naquela época, os espíritos dos 5 elementos tomaram forma e se desenvolveram em 5 anciões, os anciões dos dias. O primeiro foi chamado Ancião Amarelo e era o mestre da terra. O segundo foi chamado Ancião Vermelho e era o mestre do fogo. O terceiro foi chamado de Ancião Escuro e era o mestre da água. O quarto foi chamado do Príncipe da Madeira e era o mestre da madeira. E a quinta chamava-se Mãe Metal e era a Senhora dos Metais, né? E aí cada narrativa vai começar
a falar disso, né? Do vazio, o manifesto, e o manifesto ele sempre se manifesta ou em 5 elementos, ou em 4 elementos, e depois ele volta a se tornar um elemento só. Isso que é bem bonito. Dentro do espaço a vida. Outros mitos vão falar do ovo da criação, o ovo cósmico, de onde todas as coisas surgem, né? Então, o ovo, né, serpent egg, né, o ovo da serpente, o ovo luminoso do qual o nosso campo áurico se origina também, a árvore da vida em torno do ovo luminoso, né? Subconsciente, consciente, supraconsciente. Então, tudo isso são narrativas que vão ajudar a gente a compreender a forma energética. Será que o universo tem uma energia de forma ovalar, esférica, espiralada? Como é que é isso, né? Será que quando a gente olha para esse símbolo aqui, a gente não está vendo a própria galáxia? A Via Láctea também não tem esse aspecto assim? Né? Quando a gente começa a ir para o macro, a gente não começa a ver esses padrões de energia que se repetem e se originam, né? E aí o pensamento mitológico é o único capaz, mitológico e poético, né? Mágico, mítico, é capaz de traçar essa dimensão, de tocar essa dimensão, né? Então, o ovo cósmico também é uma das formas de a gente compreender esse universo contido dentro desse lugar que depois que se quebra, de quando se quebra, tudo começa. Contido, o ovo está falando que o universo está contido dentro de uma casca, que é fina, mas precisa ter um limite, senão a gente não consegue nem conceber, nem compreender, né? Se o universo, que é infinito, como é que a gente simboliza o infinito? Ah, talvez como a serpente que coloca o próprio, que come o próprio rabo, um oito deitado. Mesmo assim, um oito deitado é um símbolo finito. O infinito cabe dentro de um símbolo? Não, né? O infinito cabe dentro de alguma coisa? Não cabe, mas eu não consigo. Então, metaforicamente, simbolicamente, nós criamos o ovo luminoso para dar forma, conter o universo do possível, né? E por que que a cobra que é o, e por que o ovo? Porque o ovo, ele tem dentro de si todas as chaves para fazer ficar grande. Como assim? Uma semente é um ovo. Aonde estava a árvore antes dela ter 50 metros, 100 metros, uma sequoia? Ela estava dentro de uma semente, ou seja, toda aquela informação genética, aquela informação de vida estava onde? Estava dentro de uma semente, dentro de um ovo. Nós nascemos do quê? De um embrião. Nós nascemos, né, da flor da vida, da semente da vida, de um ovo, de uma célula fecundada, a partir do qual ela vai se reproduzindo, se multiplicando. Ou seja, dentro do espaço começa a vida e essa vida se multiplica e cria, né? Da onde que vem a criação? A capacidade de criar semelhante, né? O ovo carrega dentro de si o projeto daquilo que ele vai gerar. Já está tudo pronto dentro do ovo, não é isso? Né? Ou alguém aqui se desenvolveu a partir de algo que não foi o óvulo fecundado de um espermatozoide, né? Não, não tem como. Estava lá um útero e foi fecundado um espermatozoide e ali criou um ser capaz de criar, tendo as mesmas possibilidades de criar um próximo ser. Olha que chave interessante para a gente entender o universo, ou seja, o universo está se multiplicando. Por isso que os cientistas hoje, física quântica, vai falar o universo está em expansão. Tudo está em expansão, tudo está em crescimento, né? De fato, tudo está em expansão, tudo está em crescimento e nós somos um grande ovo se multiplicando. Esse é um dos símbolos mais poderosos que existem, gente, o ovo do universo, né? Tá acabando, tá, gente? E aí, a divisão da vida dentro da sua multiplicidade, né? O céu, e aí o mito o mito da mãe céu e do pai terra, porque aí lá no Egito esse mito é invertido, né? Porque por isso que eu falo, é muito legal a gente mudar essas chaves, né? Às vezes a gente fica falando pai terra, mãe terra e pai céu, né? Aqui estamos falando de Nut e Geb, né? E Shu, que está aí no meio atrapalhando tudo. Por quê? Onde começa o céu e onde termina a terra? Aonde começa a terra e onde começa e termina o céu, né? Que mistério é esse que eu olho pro... Eu estou no universo, eu estou numa Via Láctea, eu estou num pedaço da Via Láctea. Não sei se vocês já olharam a Via Láctea, né?
Só que não é estranho, puxa, mas eu estou na Via Láctea, olhando para a Via Láctea? Como assim? Eu sou a Via Láctea, porque você é a Via Láctea, você é uma célula da Via Láctea. Olhando para a Via Láctea, onde começa e onde termina o Criador e a criatura? Né? Nut, Geb e Shu, fazendo essa representação simbólica. E como é que separa? Né? Então, espírito e matéria vão precisar desse contraste. Aí os mitos vão ter sempre as forças destrutivas, destruidoras, caóticas, que vão pegar o universo e vão dissipar ele para criar o próprio universo. Né? Então, Ymir, o gigante despedaçado. Se ele não for despedaçado, e da cabeça criou as montanhas, e do sangue os rios. Uai, se não tiver essa força que destrói as partes, como é que vai ter aquilo que eu vou caminhar sobre? Né? Então, para que exista, para que o espírito possa se manifestar e se conhecer, nós vamos precisar de espírito e matéria. Nós vamos precisar de que as forças divinas, ou que o próprio divino, ou que a própria unidade se multiplique, se dualize no primeiro momento, para se degladiar, para se confrontar, para criar esse contraste para que a gente possa se conhecer. Daqui origina a luz e a sombra, daqui origina caos e ordem, daqui se origina esquecimento e lembrança, sono, inconsciência e despertar e iluminação. Só pode despertar algo que estava dormindo. Só pode iluminar algo que estava escurecido, né? E assim a dança cósmica das criaturas vai se perpetuando através de infinitos ciclos de vida e morte e renascimento, de espírito e matéria, de contrastes, para tudo isso se manifestar, né? E aí ele termina o capítulo. Ah, antes de falar do término do capítulo, eu queria trazer essa imagem. Ele não traz essa imagem, isso é uma imagem minha, do Templo das Águas de Tipon. Né? O Templo das Águas de Tipon ele exemplifica exatamente isso, lá perto de Cusco. Então, primeiro é um único filete de água. Depois desse filete de água, se divide em 2 filetes de água. E desses 2 filetes de água, criam-se 4 filetes de água. E depois desses 4 filetes de água, não vai dar para ver porque a foto não pega isso, mas o que acontece? Volta para 2 filetes de água, que depois volta para 1 filete de água. Olha que mistério é esse, né? Então, todas as narrativas cosmogônicas vão ensinar o que para a gente? Tudo vem de uma grande fonte, de uma unidade. Essa unidade, em algum momento, cria-se uma dualidade, né? Essa dualidade interage entre si e dessa união, dessa dualidade, surge 4. 4 direções, 4 corpos, 4 elementos, como queira. E acessando os 4, a gente volta a acessar o yin e o yang, o macho e a fêmea, a luz e a sombra, a matéria e espírito, e volta à unidade. Né? Então é quase como se fosse a sugestão sábia, né? Que esses sábios nos mostram como acessar o universo. Entenda que vem de uma unidade, entenda que depois tem uma dualidade complementar, entenda que depois existem os 4 elementos, 4 direções, 4 corpos, 4 estações. E entenda que depois, para isso tudo, tem que ter 2 eixos, tem que voltar a entender a cruz, né? Dos quais 2 estão de um lado, 2 do outro, mas são complementares, para depois voltar a entender a unidade. E o que faz essa roda girar, geralmente é alguma força caótica. Por quê? Se está tudo organizado, se está tudo em harmonia, se está tudo em paz, não tem movimento. Por isso que ele termina esse capítulo do livro falando das forças que vão trazer contrastes, que vão apimentar as coisas. Ele traz Exu para ajudar a gente a entender que é o que vai gerar a dualidade, para que exista essas forças, para que exista, né? Então ele termina o capítulo, né, com uma imagem de Exu, não trouxe a imagem de Exu, mas trouxe uma imagem de uma oferenda para Exu, né? Que geralmente é feita com a dualidade, honrando essa dualidade, né? E então, bem interessante, né? Ele traça todo esse cosmogônico, né? Libertando-se das associações cosmogônicas, o aspecto negativo, o palhaço-diabo do poder demiúrgico divino, tornou-se um favorito nas histórias contadas.
Um exemplo é o coiote das planícies americanas, né? E em Reinhard, a raposa é a encarnação europeia desse personagem. Então, ele termina falando esse capítulo para a gente entender as forças, né? A raposa, o Loki, o palhaço sagrado, o palhaço divino, os Exus, todas essas forças que vão trazer o movimento, o caos, né? Para que exista o contraste, para que exista o movimento, para que eu consiga me separar e entender o que sou eu, o que é o outro, o que é a unidade, o que é o espírito, o que é a matéria, né? Mas todos os mitos não apontam para a unidade, sim, mas apontam para a unidade porque nós estamos olhando do ponto de vista daquele que já foi separado. Então, se eu já fui separado, eu tenho que entender primeiro o que é essa história. E entendendo para onde o movimento cósmico aponta, eu consigo fazer algo a respeito de mim mesmo. Então, se eu fui segregado, se eu fui separado da unidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para a unidade. E quando eu voltar para a unidade, provavelmente o que vai acontecer é o movimento cíclico. Só que ele não volta igual, ele volta expandido, né? É quase como se fosse assim, eu esqueço para me lembrar. Só que quando eu me lembrar, eu vou ter a lembrança do que eu já era e a lembrança de tudo que eu vivi quando eu não lembrava quem eu já era. O que acontece? Se eu somo a lembrança de quem eu já era e a lembrança de que eu fui até me lembrar de novo, eu me tornei algo maior, tá? Então eu sei que é bem maluco essa forma que eu estou terminando o capítulo, mas é por aí. A gente esquece para se lembrar. Só que quando a gente se lembra, a gente volta para a unidade maior, porque é somado o que eu já era com o que eu passei a ser, tá bom? E aí encerramos o capítulo. Ufa, foi difícil. Alguns momentos eu confesso que eu fui um pouco repetitivo e talvez prolixo, mas acho que conseguimos respirar esse capítulo, esses dois capítulos, tá? Queria que vocês me ajudassem agora a entender se sim, se vocês estão com mais dúvidas que perguntas, que respostas, se está tudo bem, como é que vocês enxergaram esse capítulo, como é que está tudo isso aí. Dou-lhe uma. Vamos lá, Paty. Agora Foi. tá funcionando, eu acho, né? Vocês estão ouvindo? Tá. Achei difícil esse pedaço, né? Tanto o finalzinho da parte um quanto o início do 2, principalmente o 2. Acho que assim, além de erudito, né? Como eu falei, a linguagem dele, eu acho que em alguns momentos senti até que ele trouxe mitos assim de visão, né? De futuro. E assim, eu achei também, pela sua apresentação, né, tem alguns pontos bem importantes sobre a psicologia, é, que realmente, assim, o mito é meio que, em alguns casos, acho que foi uma apropriação, né? Principalmente no século que a gente vive, dá a impressão de que o mito seria da psicologia, né? Mas isso é muito mais antigo, a gente sabe que a psicologia, inclusive, é muito, uma ciência muito nova, né? É lá para 1970, né? Muito recente. Respeito muito a psicologia, mas acho que ela tem os seus limites por ser uma ciência, né? Não tem como expandir muito, até porque existem as comprovações necessárias, né? Mas foi bem intenso esses capítulos e, enfim, gostei bastante, né? Acho que tem muita coisa a se pensar e ele trouxe algumas chaves importantes, né? O Campbell. Então, agradeço para vocês.
Maravilha. Eu vou pausar a gravação para que a gente possa partilhar aqui quem está comigo ao vivo. Lembrando que se você está assistindo a gravação, a gente faz esses encontros, né? Às vezes teoricamente uma vez por mês, mas às vezes a gente pula um mês. Por isso a gente tem um grupo do Telegram onde a gente marca esses encontros, né? É só você entrar, é aberto, gratuito e depois ao final a gente partilha também os saberes, ok? Então agradeço quem estava comigo aqui ao vivo e agora eu vou parar para que a gente continue esse bate-papo.